TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações às senhoras, minhas saudações aos senhores. Programa Bernardo Filho, mais uma vez entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Agradecendo a paciência, a gentileza, o carinho e principalmente a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa toda semana. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Teresópolis, Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul. Muito obrigado pela audiência que estamos tendo nessas praças. Quero dizer que hoje vamos comentar um assunto, primeiramente um dos assuntos mais polêmicos da semana, que foi a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, que é uma coisa que vai, de uma forma multilateral, mexer com as políticas climáticas no mundo. Não vai mexer com o clima, porque é impossível, o clima a Deus pertence, mas as políticas com relação ao clima, elas sofrerão uma série de ajustes e uma série de modificações. Vamos falar também a respeito da coleta de lixo em Petrópolis, que, ao final do governo Rubens Bom Tempo, se tornou uma coisa vergonhosa e calamitosa aqui na nossa cidade. Vamos falar também da preparação para as possíveis chuvas de verão. Elas ainda não aconteceram como em anos anteriores, mas a previsão é que elas venham a acontecer. E para todos esses, além de outros assuntos, para todos esses assuntos, eu trouxe o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro, que é um especialista nessa matéria e que vai nos ajudar a compreender muitas coisas com relação a esse particular. Eu vou pedir um breve intervalo comercial, é apenas 30 segundos, já vamos conversar com o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro. Fique conosco, já voltamos. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado às 6h30 da noite o jornal Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e no bloco anterior a gata abriu a porta, entendeu? Por isso que deu esse pequeno probleminha, mas já está solucionado. Televisão é isso, faz parte, esse tipo de coisa acontece. Senão teríamos que gravar tudo novamente. Eu disse, não, pode deixar assim mesmo, vamos que vamos, vida aqui segue. Mas como eu dizia no bloco anterior, eu estou aqui ao lado do engenheiro Carlos Alberto Salgueiro e eu vou pedir primeiramente ao Salgueiro para se apresentar para as pessoas que ainda não o conhecem, falar um pouquinho sobre quem é Carlos Alberto Salgueiro, antes de iniciarmos o nosso debate aqui, a nossa conversa, os nossos assuntos. Salgueiro, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa tarde não, boa noite, porque esse programa nós estamos gravando agora, hoje, quarta-feira, mas vai ao ar amanhã, quinta-feira, 21h30. Então, boa noite aos nossos telespectadores. Salgueiro, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade
As suas saudações iniciais. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todas as pessoas que veem a televisão, que participam desse programa, que já não é de agora, é um programa que já vem há muitos anos transmitindo as informações todas importantes que os ouvintes precisam saber. Bom, Bernardo, eu fui secretário de Defesa Civil, fui diretor da CONDEP 3 vezes e labutei muito também na área de petróleo e gás. Então, eu tenho uma visão maior sobre o geral que está acontecendo. Você comentou um fato muito importante, a saída dos Estados Unidos dessa área toda aí, desse Acordo de Paris, esse negócio todo. Olha, eu acho que está no caminho certo, porque quem bancava tudo é os Estados Unidos. Os outros só entravam na onda e usavam o dinheiro. Você sabe que esse negócio de aquecimento global, não sei o quê, destruição da camada de ozônio, tudo isso é muito discutido. Por quê? Muitos interessados criam nisso um grande problema para fazer disso um grande mercado. E, na verdade, não é bem assim. Se vocês olharem o que está acontecendo, você vê que não está aquecendo e sim esfriando. Isso, segundo alguns especialistas, isso é cíclico. É cíclico do nosso mundo. Épocas que aquecem, épocas que esfriam. E o que acontece? Que hoje nós estamos com uma quantidade de pessoas que querem, sim, se aproveitar do pavor que as pessoas estão tendo pelos desastres que acontecem e ganhar dinheiro. É como eu vejo, hoje em dia, infelizmente, a situação no mundo. As pessoas não são fáceis, elas se fazem de xiitas, de radicais, para implantar um pavor, como já aconteceu há pouco tempo atrás, para as pessoas, então, darem apoio financeiro para o que eles querem fazer. E, muitas vezes, não é nada de bom. Então, nessa parte, Bernardo, eu acho que nós estamos... o Trump está fazendo uma grande mexida. Dessa mexida, certamente vai chegar a um equilíbrio, porque para você parar um sistema, você tem que realmente dar um stop violento, uma parada violenta, e depois, logicamente, você vai ajustando ao tamanho certo, seja na participação financeira, seja realmente nas pesquisas sobre o assunto. Você vê que vários até especialistas, até da própria Embrapa, eles mesmos falam, Bernardo, da mentira que é o aquecimento global. E você vê acontecer uma palestra dessa e, de repente, nunca mais se ouve falar nem no cidadão. Então, realmente é muito difícil. A vida é muito difícil, muito complicada, baseada nesses especialistas que nós temos por aí. Olha, eu enxergo da mesma forma que o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro e ainda faço uma pequena complementação. O que aconteceu com o Acordo de Paris é que no Acordo de Paris eles só escutaram especialistas deles. Não houve um diálogo. Ninguém se preocupou em escutar o outro lado. Esse outro lado agora, nesse momento, que o Salgueiro estava se referindo. Ou seja, não está aquecendo, está esfriando. Opa! A quem interessa esse tipo de coisa? A quem interessa propagar um aquecimento global? São os interesses financeiros que ele acabou de comentar. Então, realmente, pode ser que esse freio de arrumação, ou a saída dos Estados Unidos desse acordo, pode ser que a coisa efetivamente melhore e as pessoas digam, opa, parei, vamos escutar também o outro lado. Gente, não estou aqui para ser negacionista. Pelo contrário, eu sou velho o suficiente para desconfiar de tudo. Vou falar uma frase. O diabo não é o diabo porque é o diabo. O diabo é o diabo porque é velho, portanto, muito mais experiente. Então, eu nunca fui muito credor, nunca dei muito crédito à OMS, Organização Mundial de Saúde, que também os Estados Unidos saiu agora da OMS, com relação à pandemia, com relação ao Covid-19, ao surgimento do vírus, onde surgiu. A OMS sempre protegeu a China. E nunca fui muito favorável ao tipo de discussão climática que estava havendo no mundo. Então agora vamos ver, gente. Vamos ver daqui para frente, conforme o Salgueiro disse, o que vai acontecer.
Carlos Alberto, o seguinte, vamos trazer um pouquinho a coisa aqui para o nosso quintal, para o nosso pátio. Nós tivemos agora, ao final do governo Rubens Bom Tempo, uma calamidade muito grande na coleta de lixo. Obviamente, gostem ou não, eu vou falar uma coisa que vai irritar a muitos correligionários do Rubens Bom Tempo. Houve um desinteresse no final do governo em administrar a cidade, em gerenciar a cidade, em tocar a cidade. Porque ele perdeu a eleição, ficou magoado e com isso deixa acontecer e empurrou com a barriga os últimos dias de governo dele. Com isso a cidade sofreu o que sofreu. Lamentavelmente, um final de governo desastroso e desastrado. Gostem ou não, esta é a verdade. Salgueiro, o que efetivamente aconteceu? Faltou dinheiro? Faltou interesse? O que aconteceu com o nosso lixo? Porque você foi diretor da Condep durante três mandatos, então conhece muito bem, intrinsecamente, a parte interna da Condep, como é que as coisas funcionam. Você, com toda a sua experiência, com a sua larga experiência, nos diga o que efetivamente aconteceu, por que o lixo deixou de ser recolhido. Bernardo, acho que você já entrou na parte certa do negócio. Infelizmente, o governo Bom Tempo foi muito ruim, no geral. Gastou o que não tinha. Então, pegou muito dinheiro, aplicou em coisas e ele não tinha esse dinheiro, ainda estava sub júdice. Né? O caso do ICM estava sub júdice, ainda não havia sido definido se aquele dinheiro ia ficar com Petrópolis ou não. E, no geral, você falou, eu inverteria um pouco o que você falou. Eu acho que a campanha que ele fez para ser eleito não era para ser eleito, porque ele sabia o futuro que vai ser exigido ao nosso novo prefeito. Sem dinheiro, sem equipamentos, sem condições, vai ficar muito difícil o Ingo conseguir tocar de forma razoável essa prefeitura. Eu acho que nós vamos passar diversas dificuldades. Não só ele, né? Nós também, porque nós somos munícipes e nós pagamos a conta. Mas vai ser um governo muito difícil, um tipo de governo que vai ter que tentar consertar o que o Bom Tempo deixou e também a situação no Brasil como um todo, porque o Brasil como um todo voltou para trás. O Brasil hoje é o Brasil do desemprego, é o Brasil do fechamento de empresas. E isso só vai acarretar o quê? Redução no recolhimento de impostos. Dizem que já de bandeja 400 milhões se perdeu aí, por ano. Ora, isso faz falta. É uma coisa realmente muito importante acontecer. Voltando ao caso da administração do lixo, Bernardo, o que acontece é que muitos e muitos meses, vamos dizer assim, talvez 4 meses, volta disso, as empresas de coleta de lixo não recebiam. Como é que você vai querer que uma empresa trabalhe sem receber? Tanto que foram sendo podados uma série de coisas porque não podiam fazer. Por exemplo, o transbordo parou. Por quê? Quase 4 meses ou 4 meses não recebiam. E as outras partes também não recebiam, porque o governo fez a seguinte divisão. O aterro é de uma empresa, o transbordo, que é aquele que acontece na BR-040, que é de importância, mas muita importância, eu vou explicar o porquê, e a coleta residencial, que acontece pela cidade. Acontece que no final do governo, não sei se você sabia, eram 34 caminhões carregando lixo compactado da cidade e passaram para 15. 15 caminhões. Ora, se 34 já não era lá uma beleza, 15 então certamente não será. Depois disso, o Bernardo, tem um outro problema que é tão sério quanto, ou talvez mais, o transbordo. Porque aqui em Petrópolis, os caminhões pequenos recolhem o lixo, levam para a BR-040 e encarroçam, colocam nas carretas. Carretas essas que levam 4, 5, às vezes até 6 caminhões compactadores e fazem a destinação final lá em Três Rios. Cortaram isso.
Os caminhões ainda tinham que levar o lixo para Três Rios. Então a redução não foi 34 para 15, foi 34 para muito menos, porque não tinham mais essas 5 carretas que faziam o transporte diário para Três Rios. Então a situação ficou caótica e sabia-se que para consertar isso era necessário um aporte de dinheiro que eles não tinham ou que não quiseram disponibilizar para essas companhias. Então ficou aquilo que você mesmo falou, um desastre que ainda vamos sofrer muito tempo. Por quê? Porque, além de tudo, os bueiros também estão entupidos. Estão entupidos também os rios, as canaletas dos rios. Então você vê que o mal que foi feito, às vezes eu até imagino ser uma maldade proposital. Foi uma coisa absurda. Deixar lixo na rua, se nós estamos recolhendo em torno de 280, em torno de, o que deveria ser isso mesmo, em torno de 280 toneladas por dia, se você tira metade, vamos supor que seja assim, que eles conseguissem recolher metade, o que eu não acredito, você está deixando 140 toneladas de lixo por dia na rua, que no dia seguinte já são 280. Então você vê o que foi acrescentando, o que foi crescendo de risco de saúde, de risco de inundação dentro da cidade de Petrópolis. Quer dizer, isso foi mais do que uma irresponsabilidade. Não tem quem possa dizer que não. Então não existe correligionário, que eu diga, inteligente, que não veja isso. Tem que acabar com essa mania do brasileiro de defender uma pessoa de que não interessa o quê. Se ele faz errado, faz certo, não interessa. Vamos defender. Está completamente errado. Isso é uma mentalidade medíocre que tem que acabar. Correligionário é até para poder corrigir os erros, os defeitos que as pessoas estão fazendo, como, por exemplo, o prefeito. Quando o prefeito escuta quem está ao redor dele. Sabe o que acontece? Isso é praxe, uma coisa antiga e acontece sempre. Quem está lá em cima, quem é o número 1, quem está sentado na cadeira, só chega até ele aquelas pessoas que dizem, não, prefeito, está tudo bem, fica tranquilo, o povo gosta do senhor está muito bem nas pesquisas e está muito bem na rua. Quando muitas vezes não é verdade. A prova disso está que eu avisei antes da campanha, avisei na pré-campanha, avisei durante a campanha. Tem vários artigos meus no jornal Correio Petropolitano, para quem quiser só pegar artigos antigos meus, colunas minhas no jornal, que eu dizia: o problema do Rubens Bom Tempo será a rejeição, o percentual de rejeição, para ele poder ganhar essa eleição. Ele está com percentual de rejeição acima de 50%. E eu nunca vi em toda a minha vida um político com percentual de rejeição acima de 50% ganhar uma eleição. Exceção de Paulo Maluf, que estava com 51% e ganhou, conseguiu reverter na última semana. Mas o que acontece? O isolamento do poder é algo palpável, gritante, e é uma coisa que acontece no dia a dia. Ninguém acredita. Ele não acreditou na rejeição dele. Infelizmente, ficou magoado porque não se elegeu e resolveu impor esse castigo à cidade. É lamentável. Eu só tenho a lamentar isso aí, sabe? Não tenho outras palavras para dizer senão que o que a gente pode fazer é lamentar um governo que ganhou um percentual de ICMS a maior, 400 milhões de reais, a maior, não soube aplicar esse dinheiro porque era fruto de uma liminar, e liminar é uma decisão provisória, sabe? Não fez caixa desse dinheiro e no final do governo não repassou nem o que descontou dos funcionários na folha de pagamento para pagamento dos consignados aos bancos, nem esse dinheiro ele repassou aos bancos. A prefeitura não repassou o consignado aos bancos, prejudicando a vida dos funcionários. Isso é o quê? Gente, isso é gestão. Que tipo de gestão ou não gestão? Falta de gestão. Ô Bernardo, eu já Pois não, fica à vontade. Um pouco nisso aí. E por isso que eu levo em consideração a possibilidade de uma vingança contra a população. Porque, veja o seguinte, partindo do princípio que você fez uma estrutura de governo competente, as coisas vão funcionando, mal ou bem vão funcionando.
Bom Tempo já tem uma falha, concordo com você, de muito tempo atrás. Quando nós saímos da Condep, a primeira vez fizemos parte, depois ele entrou, nós deixamos no Banco do Brasil, na época, R$640 mil para fazer um estudo sobre o novo aterro sanitário de Petrópolis. Sabe o que aconteceu? Avisamos a ele pelo Felipe Guedon, o falecido Felipe Guedon. Felipe Guedon foi lá falar com ele. Não aconteceu nada. Largou para lá o dinheiro, perdeu o dinheiro que retornou para o Estado. Então você vê que algumas coisas são um pouquinho mais do que simplesmente não ouvir. Como esse caso que você falou, não repassou os consignados, gastou o dinheiro que sabia que não ia ter, porque estava em subjúdice, então sabia que podia ter que devolver tudo, deixou a bomba agora para o colo do próximo. Por isso que eu ainda acho que ele já fazia propaganda com a intenção de não ganhar, porque ele sabia a bomba de retardo que ele estava deixando para Petrópolis. Então, eu acho que ele já saiu com a intenção de sair mesmo, de tentar levantar a bandeirinha. Não, eu fiz o possível, mas, na verdade, pelos fatos que a gente vê, Bernardo, eu acho que não foi isso, não. Não foi de simplesmente omissão ou simplesmente desconhecimento. Eu concordo com você, terminando, eu concordo com você que quando a pessoa assume lá o reinado, né, porque aquilo ali é como se fosse um reinado, ele simplesmente esquece do que está acontecendo lá fora. Né? Ele não ouve as pessoas, ele não roda a cidade para ouvir dos munícipes. Mas também, eu digo a você, que o governo também não foi competente, que aliás é a mania de todos. Colocam pessoas que não são preparadas para as suas posições e acreditam que eles vão funcionar muito bem, como se tirássemos pessoas de uma prateleira. Ah, você vai ser não sei o quê. Pega esse aqui, bota esse aí. Não sabe se tem perfil para isso, não sabe se é competente para isso, mas sabe que foi um camarada que ajudou na campanha. Então, enquanto nós tivermos no Brasil essa mentalidade, meu amigo, vai ser muito difícil. Infelizmente, isso acontece. A proteção aos apaniguados e aos apoiadores de campanha, além de que concessão de cargos e benefícios a membros dos partidos que participaram da coligação para a eleição do candidato. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial, te peço licença, mas faz parte do jogo. Fique conosco, é muito rápido, já voltamos. Olá, eu sou Rafaela Cordeiro e te convido a assistir ao Correio Petropolitano na TV, primeira edição, de segunda a sexta-feira, à 13h. Eu estarei ao vivo com vocês, trazendo as principais notícias das cidades da nossa região de cobertura e estado do Rio de Janeiro, especialmente para você. Te espero lá! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Ok, estamos de volta. Foi muito rápido, como eu falei, no nosso pequeno intervalo. Estamos conversando aqui com o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro, perito em meio ambiente, em políticas ecológicas e ambientais. E eu tenho uma pergunta ao engenheiro Carlos Alberto Salgueiro, que eu tenho uma posição, eu tenho uma ideia a respeito, você vai me dizer se eu estou correto ou se eu estou errado com relação a isso, de que desassoreamento de rios é dinheiro rasgado e jogado fora. Por que eu digo isso? Infelizmente, há um hábito errado da população ainda em jogar lixos e entulhos dentro dos rios, e a areia que desce na nascente dos rios, andando pelo leito do rio, até onde o rio deságua, aquilo é uma coisa que faz parte da rotina do próprio rio e sempre foi assim. É que
O fato de um rio transbordar depois de muita chuva é porque, efetivamente, o curso do rio foi mexido num momento anterior, um momento ou outro passado. E que é bobagem ficar gastando dinheiro todo ano tentando limpar a calha do rio, sabe? Quando vai acontecer tudo de novo no ano seguinte. E que existem soluções para isso, e soluções para o transbordamento, que não são caras, que são factíveis. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Ok, Bernardo. Olha só, em parte você está correto, né? Em parte não por causa da situação atual dos rios. O que você falou com muita razão. O entulho e a terra foram jogados dentro dos rios em vários locais aqui em Petrópolis. Um deles eu saliento Correios, que há muitos anos atrás, eu vi a vereadora ajudando a aterrar rio para fazer terreno. Então, certamente, a calha do rio mudou. E, logicamente, que o curso da água também mudou. Então, a restrição da corrida da areia, da terra de fundo, também não aconteceu mais. Então, aquele rio perdeu a profundidade e perdeu a velocidade de corrida, porque a velocidade arrasta a areia que tem no fundo. Sim, se você mantiver o rio constante dentro da situação que ele foi criado, que a natureza o criou. Há outro ponto também que tem que ser trabalhado, não só isso aí, as casas exageradamente cobertas de concreto, de telhas, tudo isso, e de repente se jogou uma quantidade de água muito maior do que era o tradicional do rio. O rio foi feito naquela época que não tinha movimentos. Então, o que aconteceu? Hoje você tem um volume de água que vem dentro do rio que é muito maior e, por isso, claro, que transborda. Mas não é só essa a solução. A solução é você direcionar a água dos telhados, a água do piso, como, por exemplo, você vê o Bingen asfaltaram todo o paralelepípedo. Acabou com a permeabilidade do solo. Então, ali a água corre direto para o rio. Lógico que vai aumentar demais o volume, que antigamente era absorvido pelo piso, né? E você tem que, como um parênteses, eu vou lembrar, aquele lago do Quitandinha. O Lago do Quitandinha não foi feito só para ser lago, não. Aquele projeto é fabuloso, estava muito à frente da época. Aquilo ali é equilíbrio da água dos telhados do Quitandinha. A água ia para aquele lago, ele ali fazia uma dosagem da descida da água pelo rio, e então evitava que houvesse as inundações, porque a quantidade de telhados do Quitandinha, para um rio que já existia, é muito grande. Então foi assim que foi resolvido naquela época. Hoje o que acontece? Aquilo nem está funcionando muito, acho que mexeram na comporta há pouco tempo, fizeram toda aquela parte da Getúlio Vargas, tudo aquilo correndo ao lado do lago e jogando no rio direto. Quer dizer, nós criamos ali uma área impermeável, violentíssima, que é muito maior do que o Quitandinha gera, jogando direto. Então, o que eu entendo, teria que fazer uma geral para que ficasse novamente equilibrado o rio, para que as coisas corressem. Aí sim, ia correr um negócio normal, o fluxo ia ser normal, ia ser arrastado, como normalmente é, que você sabe do arrastamento que tem do fundo. Agora, o problema de Petrópolis, lógico que está paralelo a isso, é que isso tudo aconteceu, joga-se a água de qualquer maneira, não se faz equilíbrio, não se faz entrada de água de pontos fortes dentro do fluxo certo do rio, como podemos dizer ali ao lado da Petrópolis Veículos, antiga Petrópolis Veículos. Você tem um centro da cidade totalmente também asfaltado, em que a água toda corre para lá. E hoje, maldosamente, eu vou dizer maldosamente porque há anos e anos, e continua assim sem a devida atenção, é fazendo a Coronel Veiga de lago de absorção de água para restringir a saída da água para dentro da cidade. E então, a cidade não enche, mas a Coronel Veiga enche aquela altura toda, que mata pessoas, que cria uma série de prejuízos e que ninguém está falando nada. Além do que, a Água do Imperador começou a colocar aquelas tubulações todas dentro do rio, em que parte foi arrancada, mas grande parte da tubulação está toda dentro do rio, o que reduz a calha, muito a calha,
inclusive porque a tubulação é apoiada em dormentes de concreto. Na verdade, são bases de concreto. Então, o que acontece? Você tem a base que turbilhona, faz uma bagunça no fluxo da água ali, e mais o tubo que restringe a saída da água. Então, você tem ali um freio violento nas águas, no fluxo do rio. Com isso, você vai retardando, e a saída da água também, digamos que do centro, vai sendo retardada, e de repente vem um fluxo muito grande. Infelizmente, isso necessita, Bernardo, de uma geral, de um estudo completo, que, aliás, não só estudo, né? O Brasil tem mania de estudo. Vamos estudar. Vai fazer? Ah, bem, não sei quem vai tomar conta. Ano passado teve um trabalho bonito aqui em Petrópolis, em que deram a sociedade civil, deu diversas propostas para resolver o problema das inundações de Petrópolis. Algumas soluções sensacionais, em que feitas até em conjunto com outras, eu tenho certeza que resolveria o problema da cidade. Aí aparece o poder público com um projeto que, na verdade, parecia um projeto de faculdade, de aluno do terceiro ano, querendo apresentar um projeto de solução para a cidade de Petrópolis. Uma coisa ridícula, parecia aluno estagiário apresentando uma proposta completamente sem sentido, sem condição de ser executada, um negócio que é de outro mundo, não é daqui, não está na Terra. O cidadão que fez aquilo não está na Terra. E a prefeitura ter apresentado também não está na Terra, porque não tem nada de real. Então, é possível fazer? É possível fazer. É possível reduzir as inundações? É possível reduzir as inundações. Agora, é preciso ter vontade política e técnicos que trabalhem bem nessa situação. Porque soluções foram apresentadas excelentes. Mais do que dinheiro, vontade política, e você tocou num assunto importantíssimo. Falta vontade política de solucionar o assunto. Por quê? Alguém está ganhando quando se aluga aquelas máquinas para desassorear os rios. E que sabe que isso é uma coisa recorrente e que é um dinheirinho que entra todo ano, que é uma beleza. Infelizmente, gente, é Brasil, é Rio de Janeiro, é Petrópolis, e as coisas se repetem desastrosamente. Se repetem, concordo com você. Pois é. Salgueiro, uma pergunta. Você, como especialista e conhecedor da matéria, estamos preparados para as próximas grandes chuvas? Certamente que não. Certo, concordo. Até porque... E o que deixou de ser feito, o que ainda pode ser feito? O Bernardo, é complicado. Embora a gente tenha uma defesa civil que melhorou muito, os comandantes foram bons, tiveram trabalhos bons, né? Levaram a equipe até para o Japão para aprender como faz no Japão, fizeram uma série de coisas importantes, realmente importantes, porque ter consciência do que ele tem que fazer já é um grande passo, né? O pior é o camarada estar lá e não saber o que vai fazer e falar asneira. Mas fizeram um grande avanço. Agora, isso não resolve, porque não adianta você tocar a sirene, vai cair tudo, toca a sirene. Não, tem que ser antes de tocar a sirene, você precisa já ter feito o negócio. E não, tira o sofá da sala. É essa a teoria. Por quê? Tá chovendo, sai todo mundo que vai desmoronar. Mas peraí, a política não é de prevenção? A política não é de resolver esse assunto? Então, o que se vê? Nada é feito de forma sólida para resolver o problema. Haja visto essas pequenas chuvas que nós tivemos ali em cima, no alto da serra. A água desceu com a lama toda lá de cima, foi para as ruas e inundou tudo. E aí? Não mexeram ali porque caiu um monte de casa de áreas doadas pela prefeitura, pelo governo Bom Tempo? Foi. Não foi pior. A área ali não foi doada pela prefeitura no governo Bom Tempo, não. Entregaram registro de propriedade aos moradores ali, e esse registro de reconhecimento de propriedade foi dado pelo Estado. Isso é uma coisa muito grave, porque não houve uma avaliação antes disso acontecer. Não houve. E, logicamente, o Bom Tempo estava nesse meio. Sim, todos. Né? E aquele negócio é a pura demagogia para ganhar voto. Né? Então, deixam construir ou até
ajudam a construir. E regularizam o que não deveria nunca ser regularizado. Com certeza. Não poderia ser regularizado. Jamais. As pessoas estão ali, vão morrer. Ah, não, vamos fazer o seguinte, a gente toca uma sirene, o camarada sai correndo na chuva, bota um guarda-chuva, sai correndo para um ponto qualquer. E aí? Então todo o resto vai embora? E num local onde 20 anos antes já tinha acontecido a mesma tragédia. A mesma tragédia. Então, cara, é recorrente. É recorrente. Entendeu? É recorrente. Olha só, Bernardo, você vê que isso parece também uma solução irresponsável, totalmente irresponsável e talvez até, não sei, com a intenção de ganhar voto, vai e faz isso aí. Dei um terreno para o cidadão ali, o cara fica todo feliz, porque, claro, ele precisa de um lugar para morar, fica todo feliz, ainda mais no centro da cidade, e acaba que não resolve o assunto. Quer dizer, cria um problema muito pior. Você vê. E o resto? E as outras... Hoje o sujeito constrói a margem de um rio, não respeitando as distâncias de lei com relação ao rio. E o que acontece? A Enel vai lá e liga a luz, a Águas do Imperador vai lá e liga a água. E aí? Acabou. Houve uma legalização ilegal, né? Ou seja, peraí, se a Enel me deu a luz, se a Águas do Imperador me ligou a água, eu estou numa boa, né? Mas aí tem uma coisa pior, Bernardo, atrás de tudo isso. Existia uma lei em Petrópolis que não permitia que ligasse a energia elétrica sem a comprovação da propriedade. E isso caiu. E eu estou te dizendo uma coisa que eu ouvi dentro do Ministério Público Federal, porque eu fui lá, por causa disso, numa das reuniões que eu tive lá, e disseram, não, a nova lei do governo federal exige que a companhia de eletricidade ligue a energia aonde for pedido, sem discussão de propriedade ou não. A única coisa que é discutida é se a Defesa Civil autoriza ou não colocar aquele imóvel aí. Mais nada. Ela é obrigada, caiu essa lei da prefeitura, e ela é obrigada a fazer a ligação. Isso é ouvido um procurador federal. Então, você vê, eu acho que isso é uma maldade muito grande com todo mundo. Com todo mundo, porque muitas vezes o camarada bota uma casa ali que vai caindo tudo de baixo, né? Como já aconteceu várias vezes ali na BR-040, perto do antigo aterro de lixo, em que o camarada fez a casa em cima dos outros e não se preocupou com águas do telhado. A água entrou, permeou depois da casa dele, encharcou o chão e o pessoal de baixo caiu e morreu. E aconteceu aqui na Castelânia, fizeram um loteamento ali, e o loteamento é meio que circular, margeando o morro. Claro, colocaram paralelepípedo e tal, tudo bem. Só que não se preocuparam com as encostas entre a rua de cima e a rua de baixo, por aí indo. Foi fazendo uma escadinha de ruas ali, veio tudo abaixo. O pessoal não cuida do que é mais importante aqui em Petrópolis, principalmente, que é a drenagem da área. Você tem que primeiro fazer a drenagem. Sem a drenagem, nada fica, né? Ainda mais em Petrópolis, nada fica. Até porque, em determinados pontos, você tem uma camada muito pequena, muito fina, de terra em cima da pedra. O que permite, com a permeabilidade do solo, entrar entre essas duas camadas e criar um escorrega. Então, a terra escorrega em cima da pedra e vai fazendo essa desgraça toda lá embaixo. Quer dizer, na verdade, o Bernardo, para que a Petrópolis começasse a correr num caminho certo, porque eu acho um absurdo você todo ano estar preocupado que vai cair. Todo ano, em tudo quanto é lugar da cidade, sim, né? Aliás, você tem de fiscal aqui 4 fiscais para ver o município inteiro. E 171 áreas de risco no município. Não dá. Não dá. É muita coisa. Não dá. E não resolve, não cria uma situação para resolver. E aqui está falando, o camarada vai construindo 4 fiscais para o município. Você está de piada, que eu sei que de vez em quando tem carro, de vez em quando não tem. Ainda tem isso. Isso aí é uma intenção de que as coisas aconteçam mesmo. Não é possível. Fiscalização não dá ibope nem dá voto. Não, tira voto, né, de muitas pessoas. Então, eles não, em vez de serem responsáveis com a vida humana, com a cidade, de tentar criar essa nova mentalidade, é mais fácil deixar do jeito que está, né? E deixa que Deus resolva o que vai acontecer. Salgueiro, o que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse te perguntado, sobre o que você gostaria de falar? Bernardo, eu acho que uma das coisas importantes aqui é essa parte do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, tem que ser tratados de forma diferente.
Eu acho um verdadeiro absurdo você levar o nosso lixo, 280 toneladas dia, para Três Rios. Olha quanto de diesel se gasta. Quanto melhor aplicado poderia ser esse dinheiro, seja na saúde, seja na educação, seja na própria construção de casas populares. Eles gastam essa fortuna para depositar lá. Eu peguei isso desde o início, não existia nada disso, foi começando a ser construído, exigido, outros daqueles que nós estamos falando aqui, do pessoal do meio ambiente, porque o pessoal do meio ambiente não só ajuda a Petrópolis, não, eles estragam Petrópolis e muito. Você vai ver que o pessoal, esses radicais, esses xiitas no meio ambiente, eles veem Petrópolis como sendo uma coisa que você não pode botar a mão. Então você vê, não cortaram as árvores junto às redes elétricas. O que acontece? Ficamos sem energia elétrica. Por quê? Os radicais xiitas dizem que não pode cortar. Ora, se não pode cortar, não vai poder levar fiação elétrica, vai cair. Aquela grande parada que teve de energia elétrica aqui em Petrópolis, não sei se você sabe, foram 250 pontos de árvores caídas que interromperam a energia elétrica. Ora, você tem que ter uma prevenção em todo o município, direto, dia e noite até zerar isso aí, começar de novo, porque é uma coisa muito grande, limpar embaixo das redes elétricas. Eu tenho uma pergunta, e esse aterro de Três Rios vai suportar quanto ainda? Ah, bem, alguns anos. É verdade que isso é um aterro grande? Eles fizeram, na verdade, aí que está aquela reunião maluca, né? Os xiitas daqui, junto com os outros dali, junto aqui com o pessoal do aquecimento global, blá, 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 puseram um aterro em Três Rios. Por quê? Porque assim eles envolvem os municípios que estão em volta. E faturam. Agora, quem é o ponto importante daquilo existir, que sem isso morre? Petrópolis. Aquilo foi aberto por causa de Petrópolis. Porque proibiram botar aterro em Petrópolis. Porque os xiitas fizeram isso. Por que Petrópolis não tem uma usina de reciclagem, de aproveitamento de lixo, de transformação de lixo em gás metano? Olha, e tem outras tecnologias mais novas ainda que são mais eficientes. Não tem porque não quer. Porque não tem problema político. Isso era ótimo. Você reduziria a área da terra praticamente nada. Você conseguiria ou fazer o gás metano, como você diz, ou que de uma forma antiga se fazia com grandes áreas de aterro, como hoje você faz dentro de uma própria máquina. De uma máquina que faz esse negócio de trabalho e retorna para você, ou para o município, como energia elétrica. Ora... E lixo dá lucro. E no fundo dá lucro. Você consegue fazer um negócio... Não. Não. Cava bem no fundo que dá, mas tem que cavar bem no fundo. Né? Ah, é? Não é tão fácil assim, não? Porque, não é tão fácil porque você sabe que lixo, resíduo sólido, é um país à parte. Né? Por que você não tem aqui também uma usina de regeneração energética? Porque o pessoal do aterro não quer que tenha, porque vai deixar que eles tenham o poder. Então, você vê que, na verdade, tudo são interesses. Porque a usina de reciclagem, a usina, você tem vários tipos, isso depende de cada município, no estudo de cada município. Tem o que você pode coletar o reciclável, tem o que você não deve coletar o reciclável, porque não vale a pena, economicamente falando. Porque é muito melhor você vender a energia elétrica a um preço X, que vai pagar todo o resto, né, ainda sobrar dinheiro. Então é uma questão econômica, mas não é econômico de botar o pessoal para ficar segurando em lixo, é um problema econômico de poder gerar dinheiro para eles terem ocupações decentes. Como, por exemplo, antigamente uma ocupação indecente, que era a coleta de reciclável, toda misturada e que passava por uma esteira. Petrópolis tinha 2 esteiras. E o que acontecia? Como não era separada a coleta, existiam muitos acidentes na esteira. Por quê? Vinha de um hospital, o camarada queria abrir aquele pacote estava cheio de seringas. Então, isso aconteceu. Eu dei uma palestra no hospital, lá em Correias, por causa disso, porque saiu do hospital de Correias, que nós monitoramos, exatamente um pacote cheio de seringas. E feriu uma menina que trabalhava na esteira. Essas esteiras são extremamente importantes, mas se você tem o lixo separado. Ali só é o reciclável, o papel, o papelão, né? Tudo bem, o pedaço o pote de leite, tudo bem. Mas você não pode misturar o lixo hospitalar ali, como você também não pode misturar o lixo orgânico, né? Que vai. Então, isso aí,
Bernardo, prova que nós teríamos que fazer uma revisão para chegar ao ótimo, mas é preciso que crie-se comissão, mas não é comissão de ficar batendo papo, é comissão que realmente executa a atividade e o prefeito quer ouvir. E não adianta nada você ter, é como eu estou falando no caso das inundações. Inundação tem soluções sensacionais, mas tem que ter um grupo bom, inteligente, né, sem articulações outras, que vá realmente apostar e ir atrás desse projeto para executar aqui. Tem dinheiro. No IRM tem dinheiro. E aí? Uma pergunta que se impõe, já perto do final do nosso programa, é com relação a um crematório para Petrópolis. Tem lei, o ex-vereador Márcio Arruda batalhou muito essa questão e nunca aconteceu. Por que não aconteceu? Falta de vontade política. Eu acho que é falta de vontade política e também porque houve a intenção no governo passado de fazer a terceirização dos cemitérios. E com isso estava no pacote licitatório o crematório. Mas aquilo não foi para frente. Não foi para frente porque aquilo ali é extremamente discutível fazer aquilo. Não um crematório, você fazer, vou fazer um crematório. Tá bem, tem autorização, tudo isso faz e bem. Mas não, eles quiseram fazer o pacote. Por quê? A exemplo do Rio de Janeiro. Eu vou dizer o Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro são 2 donos dos cemitérios. Você tinha um jazigo perpétuo que passou a pagar anualmente uma taxa X para manter o cemitério. Aí agora eles resolveram que as sepulturas têm que ser capeadas por dentro com material impermeável porque está contaminando o meio ambiente. Então, querem para cada um, são R$3.000 só de pacote para fazer isso. Depois depois de um certo tempo, você é obrigado a fazer a separação, a exumação e a cremação dos ossos. Mais uma quantidade que, se for em pacote, pode ficar, se for em pacote, várias pessoas, pode ficar em torno de R$600 para cada um. Então, se você for somando aquele jazigo que era perpétuo, com as taxas atuais. Mais exumação. Mais blá, 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 você vai ver que aquilo ficou inviável. Porque, olha, está mais barato no Rio você levar uma pessoa para ser cremada do que ser colocada num jazigo perpétuo pertencente à sua família. É complicado. Entendeu? Como é de complicado. Salgueiro, eu vou abrir agora um espaço para suas despedidas aí. Fique à vontade. Ok. Bernardo, obrigado. Obrigado aí por ter me chamado. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo. Espero que elas raciocinem em cima disso e eu tenho certeza que o que nós estamos falando aqui é a realidade e que elas ajudem a melhorar o país, não só Petrópolis, porque o país inteiro precisa de muitas melhorias. Porque isso vem de vícios antigos que vão acontecendo e nós vamos acabando aceitando o que não é para aceitar. Tem que acabar com colocação de pessoas que não são competentes nos devidos lugares. Tem que ter preparo para estar naquele local. Então, com isso, você consegue melhorar o geral de tudo e, claro, que até a colocação até de valetas em morros para não cair, também, que é uma coisa tão simples, né? Mas que também vão evitar isso. Então, Bernardo, eu só agradeço muito a você e se precisar alguma hora que eu esteja dizendo alguma coisa, eu também, além de engenheiro mecânico, sou engenheiro sanitarista e ambiental e também sou da segurança do trabalho. Salgueiro, muito obrigado. Tenho certeza que a senhora e o senhor gostaram do nosso programa de hoje, ou espero que tenham gostado. Espero que nós tenhamos tocado em assuntos que lhe ajudem, lhe auxiliem a formar um juízo de valores com relação ao que conversamos aqui. Eu quero desejar a todos uma boa semana, prometendo para a semana que vem um novo entrevistado, um novo programa. Um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo, e então, obviamente, os de Petrópolis aqui também. Muito obrigado pelo carinho, paciência e pela audiência. Até a semana que vem. E lembre-se, além de uma boa semana, fiquem com Deus. E lembrem-se, até aqui nos ajudou o Senhor.
TVC, a TV do Correio da Manhã.